Deus, Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia a todos e a todas que estão ouvindo e vendo o programa da Rádio Escola da Bíblia nesta manhã. Espero que você esteja tendo uma manhã abençoada por Deus. E vocês que vão ver o programa um pouco mais tarde, um grande alô para todos também. Vamos continuar o nosso estudo da história de Israel. E na terça-feira, no começo do nosso estudo, nós falamos que o faraó no Egito permitiu, depois de muita pressão, depois das 10 pragas, que o povo de Israel saísse do Egito. Quase 2 milhões, Muitos acham que até 3 milhões saíram de uma só vez. Nós não pensamos muito nisso, quando pensamos na saída do povo do Egito. Na semana que vem, no nosso próximo encontro, eu quero dar alguns números que eu achei muito interessante com relação a esta saída do Egito. Mas hoje eu vou continuar a nossa história até chegarmos no Monte Sinai, aonde Moisés vai receber os 10 mandamentos. Nós vamos chegar até aí hoje. Você se lembra, então, que o povo tinha saído e nós terminamos falando que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos por quê. E nós lemos ali em Êxodo capítulo 13 alguns fatos que aconteceram que com certeza o povo não estava entendendo, mas Deus está em controle. Essa é a nossa lição, não é? Vamos passar por situações que não entendemos, mas Deus sabe, Ele está em controle e nós temos que confiar nele. Bom, o povo está saindo e Deus está guiando os judeus em sua ida até aquela terra que Deus havia prometido anos atrás para Abraão. E olha comigo, então, o capítulo 13 de Êxodo. Nós estamos aqui no versículo 21. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Interessante que Deus estava sempre com o povo. Vamos ver como é que Deus se manifestava com esta saída. Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus, então, está guiando o seu povo para a terra prometida, através de uma coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Dessa maneira, os israelitas podiam caminhar de dia e de noite. Eles tinham que sair dali rápido, Porque nós vamos ver hoje que o faraó vai perseguir o povo de Deus. Então, eles têm que sair com uma certa urgência, uma certa rapidez. Estão andando de dia e de noite, indo em direção à terra prometida. Pensa um pouco nisso que eu vou falar agora. Você já tomou uma decisão na sua vida e depois
pensou melhor no porquê você tomou aquela decisão? Você já decidiu uma certa coisa na sua vida e depois entendeu que aquela decisão era uma decisão errada? Você já fez isso? Levanta a mão se você já fez. Todos nós já tomamos decisões e depois pensamos melhor e percebemos que aquela decisão não foi a melhor decisão. O Faraó fez isso. Olha comigo o capítulo 14 do livro de Êxodo, versículos 4 a 8. Você se lembra que 2 ou 3 milhões de judeus e outros estrangeiros saíram do Egito com todo o rebanho, gado, ovelhas, e o Faraó, de uma hora para outra, perdeu os seus escravos. E agora, ele vai pensar melhor na decisão que ele tomou e vai voltar atrás. Capítulo 14 do livro de Êxodo, versículos 4 a 8. Então endurecerei o coração do Faraó. Deus está dizendo isso para Moisés. E ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado no meio ou por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, como se ele não soubesse, né? Foi ele que deu a ordem para o povo ir embora. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. 2 a 3 milhões de escravos que ele tinha que trazer de volta. Ele está trazendo todo o seu exército. Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. O Faraó mudou de ideia e ele vai atrás dos israelitas. O Faraó e todo o seu exército, carruagens de guerra, cavalos, cavaleiros, oficiais, todos estão indo atrás dos israelitas. Agora, quando os israelitas percebem o que está acontecendo, olhem a atitude deste povo. Continuando o nosso texto aqui no capítulo 14, vamos ler os versículos de 10 a 12. Ao aproximar-se o Faraó já havia chegado aonde os israelitas estão. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha a atitude do povo. Escravos por mais de 400 anos e, de repente, de uma maneira milagrosa,
Eles são libertados da escravidão. Deveriam estar festejando, não é? Deveriam estar agradecidos a Deus por este milagre na vida deles. Algo que não aconteceria normalmente. Precisou de uma intervenção milagrosa de Deus. E eles agora estão livres. Estão indo para uma terra que vai ser deles. O Egito não era a terra deles. Eles eram estrangeiros, forasteiros, escravos. Estão indo para a sua terra, salvos pela mão poderosa de Deus. Estão andando. De repente, vem o exército do faraó, vindo em sua direção, e se desesperam. Esqueceram da mão poderosa de Deus. E reclamam. Moisés, você nos tirou do Egito por quê? Devia ter nos deixado lá. Nós preferíamos ser escravos do que morrer no deserto. Tiraram os olhos de Deus e olharam para o problema, não é mesmo? Nós vamos ver os israelitas fazendo isso várias vezes. E nós olhamos para aquele povo e dizemos, mas como pode? E quando olhamos no espelho, nós agimos da mesma maneira. Quantas vezes Deus já nos libertou de situações? Quantas vezes Deus já nos abençoou de uma maneira poderosa? E quando aparece um problema, desesperamos, não é? E esquecemos de Deus. E olhamos somente para o problema. E ficamos desesperados, como o povo aqui estava. Agora, olha a resposta de Moisés, do líder deste povo, quando o povo reclamou para ele. Capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés respondeu ao It's charging. Alô? Voltamos ao ar? Já voltamos, sim. Pode continuar, sim. Tá ótimo, Valdizan. Muito obrigado. Vamos continuar, então, não é? Estávamos falando aqui da resposta que Moisés deu ao povo depois que o povo reclamou. Vamos ler de novo os versículos 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo,
fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalmem. Interessante, não é, que Moisés tem confiança em Deus. E ele diz: não tenham medo, vocês nunca mais vão ver os egípcios. Talvez o povo estivesse pensando: é mesmo, nós vamos morrer, nós não vamos ver os egípcios mais. Mas não era isso que Moisés queria dizer. Os egípcios iriam morrer. E Moisés está pedindo para o povo ter confiança em Deus. E aí Deus vem então, e Deus vai falar agora, versículos 15 a 18. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Olha que situação. Um mar na frente do povo de Israel, o exército do faraó atrás do povo de Israel, e eles encurralados entre o mar e o exército do faraó. Estão desesperados. Talvez, se você e eu estivéssemos ali com ele, agiríamos da mesma maneira. Por que você nos tirou do Egito? Esqueceram da mão poderosa de Deus. E Moisés disse: não tenham medo, vamos em frente. E Deus está dizendo: vão em frente, eu vou ser glorificado com a morte dos egípcios. Moisés, levante o seu cajado, a sua vara, e estenda-a sobre o mar, e vocês vão passar em terra seca. Ninguém havia visto uma coisa assim, não é? Deus Todo-Poderoso agindo quando o povo confiava nele. E foi assim que aconteceu, não é? Foi exatamente isso que aconteceu. Olha, vamos seguir o texto, versículos 19 e 20 do capítulo 14. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, lembra aquela coluna de nuvem e a coluna de fogo? O anjo de Deus se retirou, colocando atrás do povo agora, entre o povo e o exército do faraó. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, trevas para os egípcios e luz para os israelitas, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. E foi nesse período que eles passaram o mar, sem que o exército do faraó pudesse chegar perto deles. Deus tomando conta do seu povo, quando o povo confiava nele. Vamos seguir a leitura e ver o que vai acontecer. Vamos ler o restante do capítulo 14, começando agora no 21.
Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Eu fico pensando nessa cena. Os israelitas que estavam reclamando, agora vendo este milagre, o mar se abrindo e a terra seca na frente deles. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Vamos parar um minuto aqui. Vamos pensar em 2 milhões de israelitas, com todo o seu rebanho, ovelhas, gado, animais, né? Tendo que atravessar o mar. Olha, não é fácil, hein? Pensa nessa cena. Com certeza, o espaço de terra seca deveria ser bem grande, para que vários deles pudessem atravessar ao mesmo tempo. Eu já ouvi pessoas que não acreditam em Deus, dizendo: com certeza os israelitas acharam um lugar bem estreito no mar, aonde a água não é funda, e eles passaram por ali. Não. Eles passaram no meio do mar. Nós vamos entender agora que isto é fato. Um mar profundo, e o espaço de terra tinha que ser grande o suficiente para que muitos passassem ao mesmo tempo, para que desse tempo de 2 milhões, pelo menos, talvez 3 milhões, passarem pelo mar durante a noite. Vamos seguir o nosso texto aqui. Versículo 23. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, quer dizer, passou a noite inteira, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles, contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, então passou a noite inteira, agora a manhã estava chegando, ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Não era um lugarzinho pequeno com águas rasas, era um mar profundo. Quando as águas voltaram ao seu lugar normal,
todo o exército do faraó morreu afogado. Ninguém sobreviveu, a Bíblia ensina. 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Olha que história interessante. Haviam acabado de sair de 400 anos de escravidão. Deus, de uma maneira poderosa, libertou este povo. Na primeira dificuldade, eles começam a reclamar. Moisés, por que você nos tirou do Egito? Nós preferíamos ser escravos do que morrer aqui no deserto. E Deus mostra mais uma vez o seu amor, a sua proteção, o seu carinho sobre este povo rebelde, de coração duro, abrindo o mar. Eles passam pelo mar. Quando os egípcios vão tentar passar pelo mar, as águas se voltam e todos os egípcios morrem. Ninguém sobreviveu. E aí o povo começa a temer ao Senhor e a mostrar sua confiança em Deus e em Moisés, como líder do povo. E eles continuam. Interessante que essa confiança, este temor a Deus, infelizmente não durou muito, não. Não durou muito. Outra dificuldade, e eles começam a reclamar mais uma vez. Vai comigo agora para o capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Quer dizer, 45 dias depois que eles saíram do Egito, vão encontrar uma nova dificuldade. E vão se esquecer de tudo aquilo que o Senhor Deus havia feito. E vão reclamar de novo. Versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Agora eles não querem nem voltar mais, né? Eles preferiam agora que estivessem morrido no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Mais uma vez, o povo tirando os olhos de Deus e olhando para os problemas. E agora estão reclamando que não tem carne, que não tem pão. Eu não sei o que eles tinham comido até essa hora, né? 45 dias no deserto já. Com certeza, Deus estava providenciando. Mas não era carne e não era pão. E eles se lembram de como lá no Egito eles tinham tudo isso. E se esqueciam que lá eles eram escravos. E aqui eles estão livres. Olha, você que está ouvindo o programa neste momento,
Se você olhar para a sua vida, e eu vou olhar para a minha, muitas vezes nós agimos assim, não é mesmo? Antes de Jesus nos libertar, nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos do mundo. E agora que Jesus nos libertou, muitas vezes ainda olhamos para trás, para a nossa vida anterior de escravidão, e pensamos, como era bom, lá eu tinha isso, eu tinha aquilo. E esquecemos que lá éramos escravos. E aqui somos livres. E o povo, mais uma vez, está reclamando. Reclamando contra Moisés e contra Arão. Olha o versículo 4, seguindo a leitura aqui do capítulo 16. Disse, porém, o Senhor a Moisés. Deus está ouvindo tudo isso. E ele vai dizer a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. Estão reclamando que não tem pão? Vou fazer chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Mais uma vez, Deus escutando a reclamação do povo e por causa do seu amor, do seu carinho, da sua providência, da sua misericórdia, da sua proteção, ele vai dar aquilo que o povo está pedindo. Querem pão? Vou fazer chover pão do céu. E é isso mesmo que aconteceu. Mas não somente pão, Deus vai mandar carne também. Olha o capítulo 16, versículos de 11 a 13. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Versículo 13. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Queremos pão, queremos carne, reclamando. O Senhor Deus ouve e vai responder às reclamações dos israelitas. Eu penso que essa é uma grande lição para você e para mim. Quantas bênçãos Deus já não deu na sua vida, na minha vida, e quantas vezes nós nos esquecemos das bênçãos que Deus já nos deu e reclamamos. E reclamamos. E reclamamos. Será que você hoje já reclamou de alguma coisa? Aqui no meu relógio são 11 horas e 18 minutos da manhã. Será que nós já reclamamos de alguma coisa hoje? Será que nós estamos esquecendo das bênçãos de Deus? O povo estava esquecendo. 400 anos como escravos. Tinham saído milagrosamente da escravidão. Deus havia aberto o mar na frente deles. Eles passaram todos em terra seca, em segurança. E quando o exército do faraó tentou passar, todos eles morreram.
os egípcios. E agora estão andando pelo deserto e continuam reclamando que não tem carne, que não tem pão, e Deus vai dar isso para eles. Pensa um pouco na sua vida. Quantas vezes reclamamos que não temos isso, que não temos aquilo, né? Ah, o meu vizinho tem aquilo, eu não tenho. Ah, o meu colega de trabalho recebeu uma promoção, eu não recebi. Ah, o meu colega na escola que sempre cola nas provas, tira nota melhor, eu não colo, não tiro uma nota tão boa quanto ele. E nós reclamamos, e reclamamos. E esquecemos das bênçãos que Deus nos dá. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. E assim como com aquele povo, Ele hoje conosco continua nos dando bênçãos. O que Ele espera de você e de mim é que nós confiemos nele, que nós o temamos e que nós depositemos a nossa confiança nele. E se assim fizermos, ele vai continuar nos abençoando, como vai continuar abençoando os israelitas. Será que nós podemos nos enxergar nessas reclamações do povo de Israel? Será que é fácil apontarmos o dedo para aquele povo e dizer, mas que povo mal agradecido, e esquecermos que nós muitas vezes agimos assim? Precisamos lembrar das bênçãos que Deus nos dá e parar de reclamar quando uma situação não é como nós queríamos que fosse. O povo vai continuar reclamando. Vamos seguir a nossa história aqui até chegarmos no Monte Sinai hoje. O povo vai continuar reclamando. Vamos para o capítulo 17, agora do livro de Êxodo. Agora a reclamação vai ser com relação à água. Com relação à água. O povo começa a reclamar de novo por falta de água. Olha o capítulo 17, então, de Êxodo. Vamos ler versículos de 1 a 7. 1 a 7. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se mais uma vez a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que vocês nos tirou do Egito? De novo, né? A mesma reclamação. Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, ela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá
e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Mais uma vez, a mesma história se repete. Parece aquele disco quebrado, né? Onde a mesma coisa é falada. Surge um problema, surge uma dificuldade. Os israelitas, ao invés de confiarem em Deus, reclamam. Primeira vez foi porque o exército estava perseguindo os israelitas. Deus abriu o mar. A segunda vez, porque eles não tinham pão nem carne. Deus trouxe carne e pão todos os dias para os israelitas. E agora, a reclamação é porque não tem água. E mais uma vez, Deus, com a sua bondade, com a sua compaixão, seu amor, a proteção a este povo, faz sair água do meio da rocha. E a água suficiente para matar a sede de toda aquela população e de todos os rebanhos. Interessante, Deus cuidando do seu povo. Mesmo com a reclamação, Deus está tomando conta do seu povo. E a lição para você e para mim hoje é muito simples. Vamos confiar em Deus. Vamos temer a Deus. Deus está em controle de tudo. Nós já vimos isso, não é? Muitas vezes não entendemos certas situações, mas Deus está em controle. A lição hoje é confiança em Deus na dificuldade. É fácil confiar em Deus quando tudo está correndo bem, não é mesmo? Mas se na primeira dificuldade nós reclamamos, nós jogamos a toalha, nós desistimos, onde está a nossa confiança em Deus? Esse Deus poderoso que faz milagres. E aqui nós vemos milagre atrás de milagre. A saída do Egito, a abertura do mar, carne e pão, e agora rocha saindo, ou água saindo de uma rocha. Vamos aprender com os israelitas, com essa história do povo de Israel. Confiança em Deus no meio das dificuldades. Deus está tomando conta de nós. Nós estamos passando uma dificuldade, não é mesmo? Vamos confiar que Deus sabe, Ele é poderoso para fazer um milagre, terminar com esta pandemia. Vamos confiar, vamos pedir com fé, com confiança. Deus pode, Ele é todo poderoso. Eu quero terminar hoje aqui, antes de chegarmos no capítulo 20. Semana que vem nós vamos chegar no capítulo 20 do livro de Êxodo. Os israelitas finalmente chegam no Monte Sinai. E lá vai acontecer algo que vai transformar a vida daquele povo. Deus vai dar, através de Moisés, a sua lei. E nós vamos falar disso na próxima aula. Mas antes disso, eu quero mostrar aqui, no capítulo 18, um conselho muito importante que Jetro, o sogro de Moisés, vai dar para ele. Olha comigo, então, para terminarmos aqui hoje, pula lá para o capítulo 18, tá? Vamos para o capítulo 18, começando aqui no versículo 13. Capítulo 18 de Êxodo, começando no versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Olha como era difícil o trabalho de Moisés. Todas as reclamações, tudo que o povo precisava
eles vinham até Moisés. E Moisés ficava em pé, desde a manhã até o cair da tarde, ouvindo e ajudando. Versículo 14. Quando o seu sogro viu tudo aquilo, viu o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? O sogro de Moisés viu aquilo e falou: olha, não está certo isso. Está demorando muito. E você está ficando cansado, Moisés. Agora, olha o que ele vai sugerir, então, para Moisés. Versículo 17. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Versículo 21. Mas escolha, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque assim eles o dividirão com você. Se você assim o fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo o povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro. Um bom conselho, não é? Não podemos resolver e fazer tudo sozinhos. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda de irmãos e irmãs honestos, com boa moral, com essas qualidades aqui, não é? Que foram mencionadas no versículo 21. Pessoas tementes a Deus, dignas de confiança, inimigos do ganho desonesto. Pessoas honestas, para nos ajudar com decisões importantes. Olha que sabedoria do sogro de Moisés, que não era do povo judeu, e Moisés aceitou o seu conselho, e isto diminuiu o seu peso, e ajudou o povo a não ter que esperar tanto para resolver as suas questões. Um bom conselho, não é? Cerque-se de pessoas do bem, de pessoas honestas, tementes, de confiança, e deixe que essas pessoas ajudem você no seu trabalho, nas suas decisões. Mas sempre peça a Deus. Confiança, em primeiro lugar, em Deus. Deus abençoe você. Que você possa ter um ótimo dia hoje, sendo abençoado por Deus, confiando e não reclamando. Deus abençoe você. Nosso Pai, Deus fiel, Deus fiel.